Fala pessoal, Danilo Oliveira aqui, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo respondendo perguntas. Me empolguei aqui, são muitas perguntas e eu acredito que vale muito a pena responder cada uma delas assim mais diretamente, de uma forma mais próxima. A primeira pergunta que eu vou começar já respondendo é da Mariana Rocha, então coloca aí, editor, a pergunta que ela fez, bem interessante. Ela disse, mas Danley, no caso de um intérprete, que ele interpreta da Libras para o português, ou seja, um surdo que está ali numa reunião, o surdo ele está sinalizando e aí ela diz que quem está assistindo são os ouvintes. Como é que faz? Ele pega a Libras que está vendo e coloca na estrutura do português, certo? Então, se esse intérprete aprender a pensar em Libras, ele vai ter dificuldade de passar Libras para o português oral, não é? Não, porque quanto mais ele vê a Libras e ele entende tudo aquilo de uma forma mais fácil, na cabeça dele não está aparecendo só a tradução. Hoje, casa ir pode, amanhã, casa minha vir. E ele não simplesmente tem essa traduçãozinha básica, mas ele já entende logo ali o sentido. Na hora dele traduzir para o português, dele interpretar para o português, ele já sente mais facilidade de colocar na estrutura. E quando você, intérprete, estiver interpretando o que o surdo está sinalizando ali para o português, naturalmente você precisa colocar na estrutura do português. Você não vai falar assim. Então, ele disse que é muito importante faculdade, ir se formar, aprender, trabalhar bem. Não faz sentido. Você tem que colocar na estrutura do idioma que você está passando ali a informação. Beleza, minha querida? Próxima pergunta, coloca aí na tela, editor. A Antônia Lima, ela disse o seguinte: estou encantada com essa nova experiência. Aprender Libras realmente é uma experiência fantástica que muda a nossa vida. E ela disse, na sua opinião, estudando 1 hora por dia pelo YouTube, eu consigo me comunicar com um surdo em quanto tempo? Você já começou bem. Você falou estudar 1 hora por dia é um bom tempo todos os dias. Se você quer ficar boa em uma coisa, faça todos os dias. Então, parabéns, você já começou certo. Agora, ela quer mensurar o tempo que ela consegue se comunicar com o surdo. Você precisa analisar aí o que você vai conversar. Se você for falar só o oi, tudo bem? Você faz isso até no primeiro dia. Até na primeira hora você já consegue fazer tranquilamente. Agora, se você vai conversar assuntos mais avançados, mais teóricos, vai depender de como você estuda, com quem você estuda e o que você estuda, quais são os materiais. Eles estão lhe dando o suporte necessário para você conseguir se comunicar com eles? Depende também do nível de habilidade do surdo e de todos esses fatores, mas eu diria que você conseguiria chegar numa fluência básica, você entender o que a pessoa está falando e ela entender o que você está dizendo. Eu diria que 6 meses são suficientes. E aí, para você evoluir, você que sem dúvida vai precisar de mais tempo e mais treino também. Beleza, minha querida? Próxima pergunta, coloca aí na tela, editor. Olha só a pergunta da Eliana da Silva Martins Costa. Ela disse assim, ó: Oi, eu estou fazendo curso de Libras no... Aí ela falou instituição, mas não estou conseguindo traduzir as frases. Como posso ficar boa nisso? Eliana, como você está aprendendo, você tem pouco vocabulário, você tem, vamos dizer assim, você tem pouco estoque de sinais ali à sua disposição para você usar e se comunicar. E aí a maioria dos cursos foca exatamente nisso. O aluno, ele mal começa o curso e já quer forçá-lo a sinalizar, a formar frases, mas ele tem pouco conteúdo, ele tem pouco vocabulário. Como que faz isso? Não tem como, você sente dificuldade mesmo. Então o que eu recomendo para você é absorver quantidades, absorver mais vídeos em Libras, conteúdos em língua de sinais, porque isso vai aumentando o seu vocabulário, você consegue entender melhor. E à medida que você vai absorvendo mais sinais, mais frases, aí você já sente mais facilidade para sinalizar. Não parece lógico isso? Então foca em entender os sinais. Essa é a habilidade principal e vai lhe ajudar muito a formar as frases, porque o seu cérebro ele vai se acostumando com a estrutura do idioma e naturalmente você começa a sinalizar. E depois disso a gente vai treinar os sinais para ficar melhor, mais habilidoso e tudo. Mas primeiramente, foque em entender. Por consequência, você vai conseguir sinalizar mais facilmente. Tá bom, minha querida? Um abraço. Próxima pergunta, coloca aí, editor. Rapaz, ninguém vai me pedir em casamento nesse, não? Não. Nem namoro? Não. Droga. Olha só a pergunta da Letícia Ferreira Neto. Ela disse, eu entendi a questão de aprender os sinais primeiro, mas onde eu posso ver a gramática, saber a estrutura da língua, me ajude a não ficar tão ansiosa no aprendizado. Existe uma gramática somente para Libras? Vamos lá.
A gente vai dividir essa pergunta aqui em algumas partes para ficar mais fácil de entender. O que eu disse no vídeo foi focar em entender os sinais. Esse é o primeiro passo, porque quando a gente aprende o português ou qualquer idioma materno é assim. A gente primeiro escuta as pessoas falando ou vê as pessoas falando e aí você vai se acostumando com aquilo e depois você começa a repetir. E depois você estuda gramática na escola. Não é assim? Com a língua de sinais também. Então foca em entender, em conversar com o surdo, em absorver os sinais, os conteúdos e depois você foca em estudar a gramática, o porquê. Isso facilita. Mas ela disse, pronto, eu já entendo e agora eu quero entender o porquê. Tá certo. Depois que você já consegue se comunicar, uma fluência básica, aí fica melhor de você entender a gramática. E aí ela pergunta onde é que eu encontro. Tem um livro aqui muito bom. Deixe-me ver sobre a gramática da Libras. É um livro muito bem pesquisado, muito avançado, mas se você quer como fonte de pesquisa, o livro da Ronice Miller de Quadro, Lodenir Becker, esse livro aqui, o editor vai colocar aí na tela, Língua Brasileira de Sinais, Estudos Linguísticos. Eu já li esse livro várias vezes para conseguir compreender os conceitos nele aplicados. Então, para aluno iniciante, eu não recomendo, só se você tiver algum trabalho específico demais para fazer, mas para aprender mesmo, é com a prática, com os surdos, vendo os conteúdos, entendendo a tradução para português e assim facilita. Mas uma boa gramática, eu recomendo essa aqui, tá bom? Não estou ganhando nada com isso, com essa indicação, só para deixar claro também. Mas é um livro muito bem feito. Próxima pergunta, coloca aí na tela, editor. Olha só a pergunta do Matheus Coutinho, ela se repete bastante. Ele disse assim, ó, tem uma pergunta, posso fazer os sinais com a mão esquerda? E a resposta é, claro que pode. Você for destro e quiser fazer com a mão esquerda, pode. Não vai alterar o significado nem nada disso, depende aí da sua preferência. Muito bem, chegamos ao final desse vídeo. Muitas perguntas para responder e aí a gente tem pouco tempo para isso. Mas espero que você tenha gostado. Se eu não respondi a sua pergunta ainda, aguarde que nos próximos vídeos eu vou respondê-la com o maior prazer. Continua comentando o que você achou desse vídeo. Uma pergunta, eu vou dar o coraçãozinho, vou dar uma curtida lá e vou responder também. Então se você gostou, você já sabe. Compartilha com as pessoas que você mais gosta e se você achar que vale a pena, se inscreve aqui no canal que você vai ser muito bem-vindo e bem-vinda. Um grande abraço do seu professor amigo, Danley Oliveira, e até a nossa próxima aula. Até lá!